E, gente, essa semana, o Globoesporte.com publicou uma reportagem mostrando que o goleiro Bruno, ex-Flamengo, condenado por assassinato há quase 6 anos, treina futebol todos os dias, esperando o benefício do regime semiaberto já para 2018. O Esporte Espetacular foi perguntar a juristas se a lei é branda para um crime considerado hediondo. Um dia o Bruno foi amado por muita gente e agora o Bruno odiado por muita gente. Ele foi ídolo de um dos maiores clubes do Brasil. Um mundo de fama, dinheiro, conquistas. Mas, no auge da carreira, virou personagem das páginas policiais por um crime que chocou o país. A polícia de Minas Gerais investiga o desaparecimento da estudante Elisa Samúdio, ex-namorada do goleiro Bruno do Flamengo. A delegada que investiga o caso informou hoje que ele e mais 2 amigos são considerados suspeitos de participação no caso. Elisa tentava provar na justiça que o filho dela, de 4 meses, é fruto de um relacionamento com o jogador rubro-negro. Por causa das investigações da Polícia de Minas, a direção do Flamengo decidiu afastar o goleiro Bruno por tempo indeterminado. Foi a última vez que você teve com ela? Eu tive com ela há uns, não sei dizer muito bem, mas talvez uns 2, 3 meses atrás, quando eu fui conhecer a criança, né? O goleiro Bruno admitiu hoje pela primeira vez que Elisa Samúdio foi mesmo assassinada. Ele negou que tenha encomendado a morte da amante, mas disse que aceitou o crime e responsabilizou o ex-braço direito dele, Luiz Henrique Romão, o Macarrão. O goleiro Bruno foi considerado culpado da morte da amante Elisa Samúdio e do sequestro e cárcere privado do filho que teve com ela. Bruno foi condenado por todas as acusações: homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e sequestro e cárcere privado de Bruninho. Total da pena, 22 anos e 3 meses. Bruno se entregou à polícia em julho de 2010. Está preso há 5 anos e 10 meses. Uma história que nada tem a ver com os dias de glamour de titular do Flamengo, cobiçado por clubes europeus, candidato à seleção. Os últimos anos foram vividos na realidade de violência do sistema penitenciário brasileiro. Dentro de um pavilhão de convívio, eles tirar a vida de alguém, para eles tanto faz. É a mesma coisa que está tirando a vida de um animal. Bruno teve depressão. Eu cheguei ao ponto de perder um pouco o equilíbrio. Acabei tentando pela primeira vez o suicídio. Bruno estava preso há pouco mais de 1 ano quando passou a se beneficiar de uma prática prevista na Lei Brasileira de Execuções Penais. Pela lei, todo preso pode trabalhar ou estudar para reduzir a pena. Diz que mente vazia é a oficina do diabo, né, cara? Então, eu comecei a trabalhar na faxina, como faxineiro lá do pavilhão. Depois, eu tive a oportunidade de trabalhar numa lavanderia. Depois, me colocaram numa turma de capina. Cada 3 dias trabalhados ou 12 horas de frequência escolar abatem um dia da sentença. Pelos números do processo, Bruno já bateu 345 dias da pena. E mesmo condenado por um homicídio triplamente qualificado, um crime hediondo, já faz contas pela progressão de regime. O que o Ministério Público pretende é que o tribunal revise a sentença nesse sentido para reconhecer o Bruno enquanto mandante do crime e elevar a pena dele. Hoje a data prevista para ele ter direito ao regime semiaberto é março de 2019. Mas com novas reduções por trabalho e estudo, Bruno poderia ter o benefício no primeiro trimestre de 2018. Estaria apto a sair da prisão para trabalhar durante o dia e teria de voltar à noite. Um benefício que provoca contestação. Seria a lei branda demais para um crime bárbaro? É uma lei de execuções penais. Tudo bem, ela pode ser defasada, pode ser, ela é de 84. É uma lei com 32 anos. Mas ela sim cumpre aqueles requisitos que existem também fora do Brasil, que é a progressão, que é a confiança. Quando você vê o sujeito de forma prematura,
muito antes, aliás, do término da pena, já tendo contato com a liberdade, a sensação que você tem é de impunidade. É uma sensação de que o Estado não fez o papel dele de punir adequadamente e proporcionalmente aqueles criminosos de acentuada periculosidade. É uma situação que deve ser revista para que benefícios como esse sejam concedidos apenas uma categoria menor de crimes, naqueles crimes que não envolvam, por exemplo, violência contra a pessoa. Há 8 meses, Bruno recebeu da Justiça o que pode ser visto como outro benefício. Considerado preso de bom comportamento, ele foi transferido para a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, a APAC, em Santa Luzia. A administração penitenciária relatava as dificuldades de relacionamento dele, não só com os seus colegas que também cumpriam pena, como também com agentes penitenciários. Num jargão popular, enquanto ele não baixou a bola, ele não adquiriu o direito de ser transferido para a APAC de Santa Luzia. A APAC é um centro de reintegração social, onde os detentos trabalham, estudam e levam uma vida bem diferente das privações do sistema comum. Não há superlotação, a alimentação é controlada e cárcere só entre as 10 da noite e 6 da manhã. Todo recuperando, quando ele vem do sistema comum, basicamente é o mesmo. Ele vem espiritualmente morto, fisicamente ruim. O Bruno da APAC não lembra em nada o que passou pelas penitenciárias Nelson Hungria e Francisco Sá. Hoje, pesa os mesmos 90 quilos da época do Flamengo. Em nenhum momento da entrevista, demonstrou sinais de abatimento e não quis falar sobre o crime pelo qual foi condenado. Eu reconheço que eu tenho que pagar minha dívida com a justiça. O filho que teve com Elisa Samúdio, Bruninho, está sob a guarda da avó materna, Sônia Moura. O Esporte Espetacular procurou Dona Sônia e a advogada dela, que não quiseram se pronunciar. Na APAC, Bruno retomou o contato com as duas filhas do primeiro casamento, voltou a treinar diariamente e já fala em retornar ao futebol profissional. Depois que eu consegui, num período curto, eu consegui o semiaberto, eu vou correr atrás do tempo perdido. Eu nunca escondi de ninguém, eu vou voltar, cara. Em 2018, terá 33 anos. Clubes dispostos a oferecer uma chance existem, mas o benefício do regime semiaberto divide juristas. Nós não queremos que ele não pague. A OAB não prega que o condenado não pague a pena dele. Ele vai pagar ela toda, só que cumprindo a lei. O sujeito vai ficar o tempo todo praticamente livre e quando der tempo, ele vai se recolher ao cárcere. Ou seja, é o sistema penal que está se adaptando ao condenado, o que é um equívoco. É o condenado que tem que se adaptar ao sistema penal. É extremamente nocivo você permitir que o sujeito saia pela porta da frente e volte a ter um convívio pouco tempo depois com a sociedade, pouco tempo depois do crime. É uma questão de mudança legislativa, que infelizmente é o que se tem hoje. Comete-se crimes extremamente graves e tem-se um cumprimento de pena extremamente suave no Brasil. Condenado a ficar atrás das grades até 2031, Bruno espera este benefício para daqui a 2 anos. A decisão está nas mãos da Justiça.